Como é trabalhar em casa? Bom, esse assunto eu tenho bastante propriedade para falar porque eu trabalho em casa desde setembro de 2014. Então faz um tempo considerável já, deu para ter muitas experiências, viver muito sobre isso e é sobre isso que eu vou falar um pouco mais hoje para você que quer trabalhar com empreendedorismo, trabalhar na internet. A melhor alternativa, uma das, né, não é a única, é trabalhar em casa e ter um escritório em casa, não precisar sair e tudo mais. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Continua comigo para saber mais sobre esse assunto. Então, sobre trabalhar em casa, eu acredito que tem bastante conteúdo na internet, tem bastante gente que fala sobre isso, mas cada experiência é uma experiência diferente. Eu vou falar um pouco da minha para você ver o que que você acha, para você ver se combina com alguma coisa do que você pensa e pensar se para você vale a pena ou não. E claro que tem outras possibilidades que eu vou falar também aqui, outras possibilidades além de trabalhar em casa. Bom, então sobre trabalhar em casa, vale a pena? Na minha visão, vale porque tem muito mais vantagens do que desvantagens. Ah, mas tem desvantagens então? Sim, tem desvantagens, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, mas eu vejo muito mais vantagens. Então eu vou começar falando das vantagens, que você levanta, não precisa pegar trânsito. Eu moro em Caxias do Sul, que é uma cidade de média para grande, e tem bastante movimento, não preciso pegar trânsito, não preciso pegar ônibus, nem nada disso, de manhã logo de manhã cedo. Eu não preciso pegar frio se está muito frio, passar calor se está muito calor. Eu tenho essa vantagem, claro que me deixa mais dentro de casa, que eu já vou falar sobre isso mais adiante, mas é uma vantagem muito considerável. Se eu vier aqui na janela do apartamento e olhar para fora, perto do meio-dia, ou principalmente às 6 horas, o trânsito é uma loucura, é algo maravilhoso estar só olhando daqui de cima e não estar no trânsito, porque é muito estressante, como qualquer cidade, e a tendência, infelizmente, por mais que tenham mais adeptos do home office, de trabalhar pela internet, as pessoas estão mais entendendo essa mudança, andando de Uber e tal, eu acredito que ainda vai piorar um pouco essa questão do trânsito. Bom, então tem essa questão do trânsito, de não precisar pegar trânsito, que é uma questão muito importante. Uma outra vantagem que eu considero muito importante é a questão do vestuário, porque muita gente diz que você tem que se vestir como se fosse trabalhar, tomar um banho, se arrumar e tudo mais, que ajuda na produtividade. Olha, se vai ajudar na sua, eu não sei, você pode testar para saber mais sobre isso. Para mim, eu nunca fiz isso, nunca quis fazer isso e não afeta a minha produtividade, pois se eu tenho que fazer, eu faço independente da roupa. E eu acho uma vantagem muito boa não precisar usar uma roupa específica, não precisar usar tênis todos os dias, não precisar usar uma calça jeans ou uma roupa social, dependendo de onde você trabalha. Então eu acho essa uma vantagem muito grande. Muitas pessoas acabam optando por usar, como eu disse, porque acham que aumenta a produtividade. Para mim, eu não vejo diferença e eu acho uma ótima vantagem não precisar usar. Então, agora nesse momento, por exemplo, eu estou de camiseta normal, calção, bem tranquilo. Na rua está um pouco mais frio do que aqui, mas como estou dentro do apartamento, aqui está um clima bem agradável, não preciso me estressar com isso. Então, essa é uma vantagem que eu considero uma vantagem bem grande. Outra coisa que é uma vantagem, pelo menos no meu ponto de vista, na maioria das pessoas sim, é a questão da alimentação. Porque eu posso fazer meu almoço, minha janta, e acabo comendo de uma forma mais saudável, mais natural, sem comer muita coisa industrializada, porque quando eu trabalhava na rua, e acredito que se você trabalha na rua também passa por isso, tem que comer bastante coisa industrializada, acaba nem gostando, acaba tendo que ir no mesmo restaurante por ser próximo, por ser um bom custo-benefício, e não aguenta mais comer aquela mesma comida e tudo mais. Então essa é uma vantagem bem considerável e interessante, porque você faz a sua comida, você pode comer de uma forma bem melhor do que comendo na rua. Você escolhe o que comer e também um ponto muito importante é que você economiza, porque comer em casa vale muito mais a pena do que comer na rua. Claro que de vez em quando é bom comer na rua, mas na maior parte dos dias é bom comer em casa, até pela questão econômica. E claro, a saúde também, a saúde em primeiro lugar, mas a questão econômica também é importante. Bom, uma outra vantagem é que você pode planejar o seu tempo. Como assim planejar seu tempo? Eu sou uma pessoa que tem um rendimento melhor de manhã. Então eu tento me organizar, nem todos os dias é possível, mas na maioria deles sim, para trabalhar mais na parte da manhã. Então eu levanto bem cedo, tipo hoje eu levantei 6 horas, trabalho bastante, trabalho até umas 2, 3 horas da tarde, ou enquanto tiver o que trabalhar, o que fazer. E eu procuro fazer exercícios na parte da tarde, porque é quando eu já trabalhei e já tô com menos criatividade, assim, digamos assim.
eu deixo a parte da tarde para fazer exercícios e para ler, para assistir algum vídeo, se eu quiser, qualquer outra coisa. E claro, se tem alguma coisa para fazer, eu acabo fazendo. Mas eu tento colocar maior carga de trabalho, digamos assim, maior empenho na parte da manhã. Até eu tô gravando esse podcast na parte da manhã, por exemplo, porque é quando eu tô melhor, as ideias estão mais clareadas, digamos assim, estão mais claras. Então eu acho mais fácil. Tem pessoas que só começam a trabalhar a partir do meio-dia, digamos que o cérebro só liga a partir do meio-dia. Tem pessoas que só querem trabalhar de noite. Então vai depender de cada pessoa. Essa é uma vantagem bem grande, até principalmente se você gosta ou gostaria de trabalhar de noite, porque, claro, que em empresas tradicionais é muito difícil ter essa possibilidade e você teria trabalhando em casa, porque você pode se organizar para trabalhar só de noite. Você teria o dia inteiro livre e trabalharia de noite, o que é algo bem interessante e que você pode adequar para a sua vida. Então, se você gosta de trabalhar de noite, é uma ótima alternativa. Eu já pensei em trabalhar de noite, eu acho interessante, mas eu acho que meu corpo foi feito para a parte da manhã. Até nunca tentei para ter certeza, mas por enquanto tá bom assim. Trabalho de manhã, uso a parte da tarde para trabalhar um pouco, para fazer coisas que eu preciso. E por enquanto tá bom assim. Se eu quiser amanhã trocar e começar a trabalhar de noite, eu posso adequar isso, que é uma ótima vantagem. Uma outra vantagem que eu vejo é a questão do silêncio. Eu não sei você, eu não sei do que você trabalha, no que você quer trabalhar para fazer sua transição de carreira, para trabalhar pela internet, mas o silêncio para mim, quando eu tenho que me concentrar, é muito importante. Tem que escrever um texto, tem que gravar um podcast, que nem agora. Eu gosto de estar em silêncio, eu gosto de não ter muito barulho e em empresas isso não é muito fácil, não é muito simples, porque sempre tem algum tipo de barulho, tem gente chegando, gente saindo, tem conversas e tudo mais, isso acaba atrapalhando. Então é uma vantagem bem considerável, pelo menos para mim, talvez para você também seja, ter um pouco mais de silêncio. Agora algumas desvantagens que você deve estar pensando, nossa, que mundo maravilhoso, esse para você é maravilhoso? Não, não é um mundo perfeito, mas tem muito mais vantagens. E essas vantagens que eu falei são muito consideráveis, não é uma vantagem simples, é uma vantagem grande. Mas algumas desvantagens que acabam acontecendo, uma boa parte das pessoas trabalham em casa e comigo também. Algumas desvantagens que eu posso citar são principalmente a questão do se sentir bastante sozinho. Então você acaba. É um trabalho solitário. Empreender é solitário e trabalhar em casa também é solitário. Então você se sente bastante sozinho e bastante. E isso pode ser ruim. É ruim, na verdade. Então você precisa ter convívio social. Você precisa sair de casa bastante, não só de vez em quando. Você precisa conversar, você não pode se isolar, que esse isolamento é um problema grave, todo mundo sabe. Então, essa é uma desvantagem, e talvez a maior vantagem das empresas é que você tem colegas para conversar, sempre tem alguém para bater um papo, para parar para tomar um cafezinho, vão almoçar juntos, essas coisas. E quando você trabalha em casa, você não tem isso. Então, você tem que se preocupar e ter muito cuidado para isso não se tornar um problema maior. Tem que ter muito cuidado mesmo. Outra desvantagem comparado com o trabalho tradicional é que você não tem um salário fixo se você vai trabalhar como freelancer. Então isso acaba assustando muita gente, mas para algumas pessoas não é tão problemático. Claro que se tu fizer uma reserva financeira e se organizar financeiramente, isso não tem nenhum problema. Mas para algumas pessoas esse pode ser um grave problema. E eu prometi falar também sobre opções além de trabalhar em casa. Então algumas opções são ser nômade digital, que é algo que está se popularizando. O que é um nômade digital? É a pessoa que trabalha de qualquer lugar do mundo. Se você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar de outro lugar, certo? Então você pode, por exemplo, morar um mês em uma cidade, morar um mês em outra, e você vai trabalhando em lugares diferentes, assim você vai conhecendo pessoas diferentes e não vai se isolando também. Uma alternativa interessante também, se você está cansado de trabalhar em casa, se você não gosta de se sentir muito sozinho, é trabalhar num coworking. Coworking são espaços compartilhados que pessoas que trabalham por conta própria vão e trabalham para ter esse contato, esse chamado networking, né, que é a troca de ideias, para não se sentir tão sozinho, para ter mais esse convívio social. Então é uma alternativa bem interessante. Toda cidade de média para grande tem, talvez cidades pequenas também tenham, não sei exatamente, mas é uma ótima alternativa para você não se isolar tanto e de vez em quando tem que ir. Eu de vez em quando vou, então se você começar a trabalhar com isso, tem que ir. Então essa é uma ótima alternativa. Mas trabalhar em casa, então eu vou trabalhar menos. Esse eu acho que é um grande mito. É um grande mito, porque é uma mentira. Uma mentira no sentido que pode ter dias que você vai trabalhar menos. Sim, pode ter dias que você vai trabalhar mais. Depende do seu trabalho, claro.
mas normalmente eu não trabalho menos do que trabalhava fora. Alguns dias, como eu disse, alguns dias sim, alguns dias não. Mas não tem essa questão muito de horário, o que é um problema se você não cuidar, mas também não é como você ganha tempo, não precisando se deslocar e tudo mais, não parece ser um problema tão grande trabalhar um pouquinho a mais se precisar. Mas você tem que ter um controle para conseguir trabalhar o tempo necessário e cuidar da sua vida, da sua saúde, porque senão você vai viver só para trabalhar. Isso é muito problemático. Você tem que ficar de olho nisso, porque você não pode trabalhar das 8 da manhã à meia-noite sem parar. E você tem que se controlar, tem que se organizar para trabalhar o tempo necessário e cuidar da sua saúde e cuidar de você. Esse é um ponto que, principalmente no início, muitas pessoas acabam não se dando conta e trabalham muito mais do que precisam, né? Não porque não precisam, porque acabam não se dando conta do horário. Como não tem um horário, não tem essa pressão do horário, acabam trabalhando muito mais tempo, acabam se enrolando, acabam procrastinando e acabam trabalhando muito mais horas por dia. Então é necessário ter um cuidado sobre isso. Outra questão são os finais de semana, que eu acredito que se você vai trabalhar em casa, essa questão vai ficar um pouco esquecida, não sei se é bem a palavra, mas vai ficar um pouco de lado, porque eu, por exemplo, tem dias que eu estou trabalhando e vou falar com algum cliente, vou falar com alguém, amanhã não dá porque é feriado. E eu me lembro naquele momento que o dia seguinte era feriado, porque eu não lembrava mais. E eu nunca trabalhei sábados, já trabalhei, mas muito pouco sábados e domingos quando eu trabalhava num corporativo, mas depois que eu comecei a trabalhar por conta própria, eu trabalho sábados e domingos. No domingo eu tento mais não trabalhar, né, deixar um dia de folga mesmo, mas no sábado normalmente eu trabalho, faço alguma coisinha se precisa e não vejo como um problema. Então essa é eu não vejo como uma desvantagem porque você se sente mais tranquilo, mais relaxado, é só ligar o computador e trabalhar bem tranquilo, mas para algumas pessoas pode ser um problema. Claro que você tem que cuidar para não trabalhar tantas horas por dia e não trabalhar de segunda a segunda, porque senão você vai enlouquecer logo. Então tem essa questão também. Outros dois itens que lembro de dois assuntos são a cama e a geladeira. Por que lembro de dois assuntos? Porque muita gente fala o seguinte: a cama te chama para ir deitar e a geladeira te chama para ir comer durante o dia. Isso é verdade? Eu acredito que sim e não. Por que sim e não? Sim, porque sim, vai ter dias que você vai estar um pouco mais cansado, por exemplo, e a cama vai ser um atrativo para você deitar. Eu acho que é melhor você não trabalhar no mesmo lugar que sua cama, pois isso não dá uma boa impressão que você está saindo para trabalhar. Tem esse lado psicológico que para mim funciona, é diferente da roupa, mas para mim funciona. Mas eu nunca parei de trabalhar para ir deitar porque eu queria deitar, eu nunca fiz isso assim. Então eu não acho que se para você é um problema, você tem que cuidar, claro, tem que se controlar, mas eu não acho que esse é um grande problema. E sobre a questão da geladeira, eu também não vejo como um grande problema, porque se você tem fome, você tem que comer, é algo óbvio, mas sempre com moderação. Então, mesmo se você estivesse na rua, você talvez ia em algum lugar, alguma padaria, comprar algum lanche e ia acabar comendo. Então, não vejo como um grande problema, não, essa questão. Você vai comer melhor. Claro que se você não se cuidar, você vai comer de uma forma pior, mas você tem que ter a consciência disso, né? Então, o resumo de tudo isso é que para você trabalhar em casa, você tem que ter organização. Você tem que saber quantas horas por dia vai trabalhar, quanto tempo vai trabalhar. Você tem que se organizar. Eu sempre tento fazer no dia anterior uma lista do que eu preciso fazer no dia seguinte, que é importante. Lembrando que urgente e importante são coisas diferentes. Não sei se você já leu, se informou sobre isso, mas é bem interessante se informar. Você tem que fazer uma lista, é interessante, é uma boa dica para você se organizar. Trabalhar, sim. E aproveitar as vantagens de estar em casa, de poder parar um pouquinho, ir na cozinha, comer um lanchinho tranquilo, sem pressão, sem ninguém te pressionando e dizendo para tu fazer rápido ou algo do tipo, que tem empresas que infelizmente fazem isso. Então você tem essas vantagens, você tem a vantagem de trabalhar no horário que você achar melhor, mais produtivo. Você tem uma vantagem que eu não citei, mas que é uma vantagem, é que assim, você está trabalhando, você está vendo que não está rendendo, as coisas não estão fluindo, você pode parar por alguns minutos, fazer outra coisa e depois voltar. Uma outra coisa que eu lembrei agora é a questão da televisão, que muito se falou que era atrativo, que é atrativo e tal, mas o computador também tem o YouTube, então pensando em YouTube e televisão, é um atrativo para você parar de trabalhar? Dependendo do que você gosta, pode ser sim um atrativo. Mais uma vez tem a questão da organização, você focar no que você está fazendo, ter horas definidas para fazer as coisas. Não precisa ser 100% regrado, mas tem que ter um pouco mais de organização nesse sentido. Então, isso não precisa ser um problema. Você pode trabalhar um pouco e assistir um vídeo, se quiser. Você pode trabalhar um pouco e assistir TV. Depende do seu trabalho, do que você vai fazer, de quantas horas por dia você vai precisar trabalhar. Depende de todos esses fatores. Então, o resumo é que trabalhar em casa é bom. Eu acho muito bom. Não pretendo deixar de trabalhar em casa. Eu acho muito mais vantagens do que desvantagens. E tentei falar um pouco mais
nesse podcast sobre a minha visão sobre o assunto, porque cada pessoa vai dizer a sua visão, vai dizer uma coisa, a minha visão é essa, e eu espero ter te ajudado, ter te esclarecido algumas dúvidas e que você reflita melhor sobre trabalhar em casa, porque é uma vantagem sim, se você está aqui ouvindo esse podcast, é porque você pensa na possibilidade, e eu espero ter te ajudado. Então é isso, a gente volta amanhã com mais um podcast. Um abraço.